Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre resenha. E mais uma vez nós vamos responder uma pergunta. Hoje a pergunta é do Gêneson Cruz. E eu já vou aproveitar para abrir aqui um parênteses. Se você gosta ou tem dúvidas, a respeito do mundo acadêmico, do mundo científico, deixe seu comentário aqui. A gente faz toda vez um checklist dos comentários, reúne as informações e traz um vídeo novo para você na procura aí de elevar o conhecimento científico, a produção da pesquisa científica no Brasil. Olá, professora! Gostaria primeiramente de agradecer por compartilhar esse vídeo e também gostaria de tirar uma dúvida. Ao contrapor a obra a ser resenhada com outros autores, como fica a referência bibliográfica desses outros? Da mesma forma como se faz um artigo, uma dissertação ou uma tese? Um abraço. Muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por participar aqui com a gente. Realmente nós fazemos esse vídeo, esse canal, ele tem como intuito de fornecer informações científicas, fomentar, essa curiosidade e de investigação por parte da comunidade e também de servir como uma ponte, colocando uma linguagem científica que parece ser tão chata às vezes, tão difícil, um jeito mais tranquilo possível para que você possa se adequar e ver que não é nada de bicho-papão. Respondendo a sua pergunta, o que seria então uma resenha? Você está correto. A resenha, ela nada mais é do que esse primeiro passo da produção do texto acadêmico. Quando o professor pede que um aluno de graduação, às vezes do ensino médio, às vezes da pós-graduação, desenvolva o hábito de fazer resenha, é justamente para elevar, ou para criar, ou para despertar, ou para desenvolver o pensamento crítico, a contraposição entre um autor e outro. Por exemplo, se você está falando de teoria econômica, você tem que fazer uma resenha da obra de Weber dentro do contexto econômico. Aí o que você vai pensar? Puxa, como que eu faço agora essa resenha? Qual que é o papel da resenha? É justamente compreender esse conhecimento de uma obra específica de Weber ou de um direcionamento específico, nesse caso desse exemplo que eu estou dando aqui, seria o desenvolvimento, a influência no campo econômico, e aí você vai contrapor com outros autores, com outros pensadores, como por exemplo Schumpeter, como por exemplo o próprio Marx e outros que trabalham dentro dessa teoria do desenvolvimento econômico ou de algum linho do ambiente econômico. Então você vai pegar dentro dessa obra, ou de uma obra específica, ou de um viés específico da obra, e contrapor o pensamento com outros autores. Mas eu quero pegar então esse mesmo autor, ou o professor pede para você pegar o mesmo Weber, a mesma obra, e aí você vai fazer uma resenha no campo crítico, por exemplo, religioso. Então eu quero trabalhar ali o que Weber fala com relação à religião e a influência dessa religião na sociedade. Para quem conhece Weber, ou para quem não conhece Weber, ele fala muito sobre a ética protestante e o capitalismo. Ele fala muito sobre esses papéis da reforma protestante dentro do capitalismo. Então, dentro desse pensamento, dessa construção de pensamento, se o professor pede que você faça uma resenha voltada mais para o campo religioso, com o mesmo autor, na mesma obra, você vai contrapor provavelmente com outros autores, como Roger Batiste, como Peter Burke, a Hannah Arendt fala um pouco sobre isso. Se você quiser fazer uma linha mais específica, você vai trazer Kant, enfim, os autores que você está usando naquele momento. A resenha vai se diferenciar por área. Por exemplo, se você é de uma área da saúde e o professor pede que você faça uma resenha de uma obra, de um artigo específico, por exemplo, eu quero que você me traga o índice aí de obesidade, ou que você conceitue, classifique e fale desse contexto da obesidade epidemiologicamente, quais são os principais motivos, consequências, problemas de saúde pública, e ele vai te dar
um artigo específico dentro dessa área. Então, a sua preocupação já escapa um pouco daquela preocupação teórica, no sentido de contrapor um pensamento com outro. A sua preocupação, nesse caso, vai ser contrapor dados com os outros. Aí você vai construir realmente, vamos fazer assim uma analogia a uma revisão bibliográfica, uma revisão teórica, porque você vai estar pegando esses dados desse artigo que você está resenhando e contrapor com outros. Diferente, como eu já falei, no campo da humanas, que você, salvo o professor peça, não, eu não tenho autor para você fazer essa resenha, ele não desce essa corrente de linha de autores e você não vem trabalhando com autores específicos. Ele dá um texto, pode ser um artigo, pode ser um capítulo de livro, pode ser um livro inteiro, e vai pedir para você fazer uma resenha. Geralmente eles usam resenha crítica, mas essa crítica nem sempre tem que ser negativa. Você pode ler o texto, pode concordar com o autor que você está pesquisando e procurar outros autores para agregar o conhecimento. Então, você concorda com a linha. Vamos voltar no Weber, eu reli esse final de semana, está fresquinho na cabeça. Então, você volta lá no Weber, aí você tem outros autores que concordam com ele, tem autores que vão fazer uma contraposição leve, né? Eu concordo até esse aspecto aqui, mas naquele aspecto eu não concordo, e você vai se apoiar dentro desses autores para defender ali a sua ideia. Ou você pode não apoiar nada a ideia do autor, e aí usar outros autores que realmente brigam com esse autor principal para debater um determinado assunto ou uma determinada ideia. A priori, em formato de texto, realmente vai ser aquele exercício de contraposição, de usar um autor para contribuir ou não ao outro. Em formato, já no pressuposto de para que serve a resenha, ela viria no pressuposto desse desenvolvimento dessa capacidade crítica, de pensamento crítico em âmbito textual. Então, você vai desenvolvendo aos poucos essa capacidade argumentativa, por que você concorda ou não, em quem você está se apoiando ou não para estabelecer o assunto. Na ciência nós lidamos com hipóteses, mas nós procuramos testar a hipóteses, então não com achismo. E o exercício da resenha, ele vai servir justamente para isso, para fazer você desenvolver essa capacidade de interpretar, de argumentar, de concordar, discordar. E aí me perguntam, uma outra pergunta, quantos porcentos, qual é o tamanho de uma resenha? A resenha ela vai variar muito de tamanho. Geralmente a gente fala que o valor de páginas se aproxima de 10% da obra. Então, se você está falando de uma obra de 300 páginas, uma resenha chegaria até 30 páginas. Mas há aqueles casos que o professor, ou o programa, ou a revista que você está pensando em publicar essa resenha, determina uma quantidade de página independente do tamanho da obra. Então, é bem importante que ao desenvolver uma resenha, você tenha em mente que se você vai publicar ou se você vai entregar para alguém, você tem que ver como a instituição, como quem está te requerendo, dimensiona essa quantificação de páginas. Outra coisa bem interessante, eu tive um professor meu que ele falou que uma das coisas melhores que ele desenvolveu na vida foi o hábito de resenhar tudo que ele lia, porque ele pegava aquilo que ele estava lendo, aquela obra, e ele já ia fazendo um resumo primeiro, depois resenhando, contrapondo com outras obras, e quando ele iria produzir artigos científicos, dissertações ou teses, ele já tinha muitos textos prontos, que já ia surgindo desse próprio exercício da resenha. Se você está iniciando ou se você está num programa de mestrado ou de doutorado e quer desenvolver uma vida de pesquisador ativo, ou seja, pesquisador ativo é aquele que publica, é aquele que está produzindo, desenvolver esse hábito da resenha, com certeza vai te trazer muitos aspectos positivos, porque você vai usar desse tempo, dessa energia que você já investiu em contato com uma obra para agilizar a sua produção futura, tá certo? Eu espero ter ajudado
Não se esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal, deixar aquele joinha pra gente e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!